China, o país que se tornou a segunda maior potência mundial e que agora olha olho no olho para o todo-poderoso Estados Unidos. No entanto, a jornada da China ao topo não está isenta de perigos, e agora a China enfrenta várias ameaças que podem condená-la ao maior dos desastres, fazendo com que o gigante chinês entre em colapso e retorne à mais absoluta pobreza. Mas por que isso pode acontecer? Quais grandes problemas a China tem que podem prejudicar sua meteórica corrida em direção à hegemonia mundial? Então vamos lá, fiquem confortáveis, peguem suas pipocas e vamos começar. A China tem várias ameaças. Começaremos pelos problemas menos graves que podem afetar no curto prazo e terminaremos com os problemas estruturais que, a longo prazo, podem acabar com a tendência invejável que o desenvolvimento chinês mostrou nas últimas décadas. A primeira ameaça para a China é uma desaceleração econômica global. Isso não deve surpreender ninguém. Todo mundo sabe que a China vende ao exterior muito mais bens e serviços do que compra de fora. Falando tecnicamente, podemos dizer que a balança comercial da China é tremendamente positiva. Isso é uma bênção, já que vender tanto no exterior permite que a indústria do país se desenvolva e alcance uma escala suficientemente grande para ser super eficiente e super competitiva. No entanto, uma recessão global, como parece que pode ocorrer nas economias mais desenvolvidas, pode fazer com que a China perca clientes no exterior, algo que sem dúvida poderia afetar sua economia. Um efeito similar é o que seria causado pelo nosso segundo motivo: as tensões comerciais com o Ocidente. Sim, desde que Donald Trump declarou guerra comercial à China, impondo tarifas sobre alguns produtos produzidos no gigante asiático, o clima nos mercados internacionais se deteriorou. Mas o verdadeiro ponto de inflexão chegou com o estouro da pandemia. Foi então que o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, percebeu que suas cadeias de abastecimento, mesmo em setores superestratégicos, eram completamente dependentes do gigante asiático. Desde então, a União Europeia e os Estados Unidos iniciaram uma corrida para se emancipar da China ou de outros países em indústrias-chave. Um exemplo disso é a extração e processamento de terras raras, um setor quase monopolizado pela indústria chinesa e vital para a fabricação de nossos aparelhos eletrônicos, e até dos sistemas armamentísticos ocidentais mais modernos. Países como Estados Unidos, Austrália e a própria União Europeia já estão trabalhando nesse sentido. Algo similar ocorre com a fabricação de painéis solares e módulos fotovoltaicos, indústria que também é dominada por empresas chinesas, com exceção de alguns gigantes como Fair Solar ou Canadian Solar. No entanto, o Ocidente não está apenas tentando deixar de depender da China nesse aspecto, mas também está tentando dificultar que a China garanta suas próprias cadeias de abastecimento. E o maior campo de batalha está na indústria de semicondutores. Sim, aqueles mesmos que faltaram no Brasil e elevaram os preços na Lua, ou seja, na fabricação dos microchips modernos necessários para produzir qualquer tipo de dispositivo eletrônico. Se a China perde acesso a este mercado e não é capaz de produzir seus próprios microchips de última geração, ela pode ficar vários anos atrás em termos de desenvolvimento tecnológico, e os Estados Unidos estão precisamente tentando fazer isso acontecer. Durante a última década, a China gastou mais dinheiro importando chips do que importando petróleo. E para fazer frente a isso, os Estados Unidos estão bloqueando as exportações dos chips mais modernos de indústrias estratégicas, como os centros de dados e a indústria de defesa. Por outro lado, os Estados Unidos chegaram a acordos com a Holanda e o Japão para evitar que a China continue com o equipamento necessário para produzir seus próprios microchips. O Japão e a Holanda são os países fabricantes desta maquinaria. A Holanda conta com a ASML, a única empresa do mundo capaz de fabricar as famosas máquinas de litografia ultravioleta mais modernas. E assim, é como a China pode ficar sem clientes de um lado e sem a tecnologia mais avançada do outro. Além de tudo isso, a China está começando a ter rivais regionais de grande envergadura que poderiam aumentar as tensões geopolíticas na área. A Índia está destinada a se tornar uma das 3 nações mais poderosas do mundo e tem importantes conflitos de fronteira com a China. Outros países como Coreia do Sul, Japão
ou Austrália, não hesitaram em enfrentar a China. E a tudo isso, devemos adicionar o conflito de Taiwan. Todos esses conflitos são muito importantes, pois, se escalados, poderiam resultar na imposição de sanções ao gigante asiático. Mas essas não são as únicas ameaças que pairam sobre a economia chinesa. A próxima ameaça que vamos discutir é uma crise financeira e bancária alimentada por uma grande bolha imobiliária. Durante estas décadas de escalada econômica, a classe média cresceu exponencialmente na China. De fato, desde 2009, a China tem sido responsável pela entrada de cerca de 700 milhões de pessoas na classe média. A maior parte dessa classe média investiu suas economias em imóveis, dando origem ao surgimento de uma grande quantidade de cidades. E por quê? Bom, este fato tem, por um lado, uma origem cultural, já que na cultura chinesa, a propriedade imobiliária é considerada uma maneira de se afirmar. Por outro lado, o governo chinês tem incentivado toda essa emergente classe média a comprar imóveis como loucos. O problema surge quando, seja por uma recessão econômica ou pelo aumento acentuado dos preços, a demanda por imóveis cai, os preços começam a baixar e todos entram em pânico porque veem que podem perder as economias de toda a sua vida. Nesse momento, as pessoas que compraram casas com empréstimos hipotecários podem ter dificuldades para pagar suas dívidas. Isso pode levar a um aumento de inadimplentes e a crise se estende para o setor bancário. É um problemão. A China é um país onde se construiu muito, chegando a ver até cidades fantasmas e muitas infraestruturas subutilizadas. Por isso não é descartável que a nação possa se ver envolvida em uma crise como a dos Estados Unidos em 2008, se de repente qualquer problema econômico põe em risco o pagamento das hipotecas por parte da população. Um primeiro sinal deste estouro da bolha foi quando em 2022, a construtora chinesa Evergrande, a maior construtora do mundo, teve que ser resgatada e sua dívida reestruturada, por isso o colapso não precisa estar necessariamente longe. Por outro lado, a China se depara com o fim do ciclo que permitiu que ela se tornasse a potência que é hoje. Estamos falando de como a China, até agora, tem sido a fábrica do mundo e como está deixando de ser. E isso não é só porque o Ocidente quer deixar de depender da China, agora estamos falando de dinheiro, de puro dinheiro. Até agora, fabricar na China era incrivelmente barato, em grande parte porque a mão de obra chinesa era muito barata. No entanto, à medida que a China tem crescido e sua mão de obra tem obtido melhores salários, fabricar a baixo custo no gigante asiático já não é tão fácil. Por isso, muitas empresas estão se mudando para outros países como a Índia, onde, por exemplo, a Apple está começando a abrir centros de produção, ou Bangladesh, que já é uma autêntica potência têxtil, ou a Malásia, que está desenvolvendo suas indústrias de alto valor agregado. Além disso, a China quis que suas empresas disputassem o próprio mercado chinês com as empresas estrangeiras. Por isso acabou com quase todas as vantagens fiscais que dava às empresas estrangeiras que se estabeleciam na China. Assim, muitos gigantes, especialmente americanos, estão fazendo as malas e indo para outros países mais amigáveis. E finalmente, vamos para o maior problema da China que, a longo prazo, pode fazer o país colapsar. Estamos falando do envelhecimento de sua população. Em todos os países desenvolvidos ocorre a mesma transição demográfica, pela qual suas taxas de natalidade diminuem à medida que a expectativa de vida aumenta. Isso faz com que cada vez haja menos população em idade de trabalhar e que a média de idade da população aumente, disparando também os gastos com saúde e cuidados por parte dos estados. Por outro lado, a China está sofrendo as consequências de uma política que esteve muito ativa no país durante décadas. Se você achou que íamos falar de política literalmente dita, estava enganado. Estamos falando, é claro, da política do filho único. Essa política nasceu em 1982, em um momento em que havia fome na China e a poluição estava fora de controle. Por isso, para que houvesse comida para todos, e para que o ar fosse respirável e o lixo gerenciável, o Partido Comunista Chinês proibiu que os casais tivessem mais de um filho. Isso provocou o estreitamento da base da pirâmide populacional, e poucos terão que sustentar os salários de muitos. Portanto, a conta não fecha.
Tudo isso provocou que a China tenha uma porcentagem de população acima de 60 anos muito maior que países completamente desenvolvidos como Estados Unidos ou França. E a tudo isso, temos que adicionar que a média de idade para a aposentadoria dos homens é de 60 anos e das mulheres 55. Portanto, o desafio chinês é: como eles vão pagar as aposentadorias de todos os aposentados que vão ter? Como cuidarão e assistirão medicamente a todos eles? Essas são perguntas que não querem calar. Tive uma ideia. Deixe sua resposta para essas perguntas nos comentários. Isso é tudo por hoje. Se você gostou do vídeo, já sabe o que fazer. Dito isso, até a próxima vez.